E se eu te dissesse que a linha entre um dia comum e uma tragédia completa é mais fina do que a espessura de um fio de cabelo? Que enquanto você lê isso agora, milhares de pessoas estão a um único passo errado de transformar suas vidas em um pesadelo irreversível. Não estou falando de acidentes grandiosos ou desastres naturais. Estou falando de segundos. De escolhas aparentemente inofensivas que explodiram em consequências devastadoras. E o mais assustador: todas essas pessoas pensaram exatamente como você está pensando agora. Comigo isso nunca vai acontecer. Mas aconteceu. E as histórias que você está prestes a conhecer não são ficção. São registros reais de como 3 erros humanos absolutamente evitáveis transformaram manhãs comuns em tragédias que marcaram gerações inteiras. Você provavelmente comete pelo menos um desses erros todos os dias sem sequer perceber. E talvez por isso você precise ouvir o que vem a seguir com muito mais atenção do que imagina. Porque o que separa você das pessoas dessas histórias não é sorte, não é destino. É apenas consciência. E agora você precisa decidir se vai continuar no piloto automático ou se vai prestar atenção nos detalhes microscópicos que salvam vidas. Mas me diga uma coisa: você realmente acha que está prestando atenção suficiente? Vamos começar pelo erro que parece tão trivial que beira o ridículo. Tão simples que você provavelmente vai rir quando eu mencionar. Mas essa risada vai sumir da sua garganta quando você entender o peso mortal por trás dele. Estamos falando de uma manhã de terça-feira comum em uma cidade do interior de São Paulo. 7 horas da manhã. Um homem de 32 anos acorda, toma café, beija a esposa, brinca com os filhos. Nada de extraordinário. Nada que sinalize perigo. Ele entra no carro para ir trabalhar, como faz há 8 anos consecutivos. Mesma rota. Mesmo horário. Mesma rotina entorpecente que anestesia qualquer sensação de alerta. E então acontece o primeiro erro. Ele decide pegar o celular enquanto dirige. Você já ouviu isso milhões de vezes, eu sei. Mas deixa eu te contar o que ninguém te conta. Não é sobre olhar a tela. É sobre o que acontece no seu cérebro quando você faz isso. Quando você desvia os olhos da estrada por apenas 2 segundos, seu cérebro não simplesmente tira uma fotografia do que estava à sua frente e mantém essa imagem. Não. Ele apaga completamente a consciência espacial. Você literalmente deixa de existir naquele ambiente. É como se você tivesse sido teletransportado para outra dimensão e voltasse sem saber o que aconteceu enquanto estava fora. Naqueles 2 segundos, um carro a 80 km/h percorre mais de 44 metros. 44 metros de completa ausência de consciência. 44 metros onde qualquer coisa pode acontecer e você não vai nem saber. Mas esse homem não sabia disso. Ou talvez soubesse e simplesmente escolheu ignorar, como você provavelmente ignora toda vez que faz a mesma coisa. Ele olhou para o celular para conferir uma notificação. Uma notificação. Algo que podia esperar 5 minutos. Algo absolutamente irrelevante. E quando seus olhos voltaram para a estrada, um caminhão de carga pesada estava atravessado à sua frente. O motorista do caminhão tinha acabado de sofrer um mal súbito e perdido o controle do veículo. Era uma situação imprevisível. Uma daquelas coisas que você não pode controlar. Mas sabe o que você pode controlar? Seu tempo de reação. E esse homem tinha acabado de jogar fora os 2 segundos mais preciosos da vida dele olhando para uma tela. O impacto aconteceu a 73 km/h. Sem freio. Sem desvio. Sem chance. Os bombeiros levaram 4 horas para remover o corpo das ferragens. A esposa recebeu a notícia enquanto preparava o almoço. As crianças estavam na escola desenhando o pai como super-herói em uma atividade sobre profissões. Em questão de segundos, uma família inteira teve sua estrutura emocional demolida. Tudo por causa de uma notificação. Tudo por causa de um erro que parecia inofensivo. Mas aqui está a parte que vai revirar seu estômago. Esse acidente era 100% evitável. Se ele tivesse mantido os olhos na estrada por mais 2 segundos, teria visto o caminhão atravessando. Teria tido tempo de frear. Teria reduzido a velocidade o suficiente para transformar um impacto fatal em um susto grave. 2 vidas teriam sido poupadas. A dele e a do motorista do caminhão, que morreu também. 2 famílias teriam sido poupadas de anos de terapia, pesadelos e vazio existencial. Tudo isso por causa de uma escolha que dura menos tempo do que um piscar de olhos. E você ainda acha que pegar o celular enquanto dirige é um erro pequeno. Ainda acha que com você vai ser diferente. Porque todo mundo que morreu assim também achava. Toda pessoa que transformou um dia normal em tragédia pensava exatamente como você. Elas não eram estúpidas. Não eram irresponsáveis por natureza. Eram apenas humanas. Humanas demais para resistir ao impulso de conferir uma mensagem. Humanas demais para entender que segundos importam mais do que você imagina.
Agora vamos para o segundo erro, e esse é ainda mais insidioso, porque envolve algo que a sociedade romantiza: confiança. Estamos em uma casa de classe média alta em Curitiba. Uma família celebrando o aniversário de 15 anos da filha mais velha. Música, risadas, aquela sensação reconfortante de que tudo está bem. O pai, um empresário de 45 anos, está se divertindo. Ele bebe socialmente, como faz em todas as festas. 2 cervejas. 3. Ele não está bêbado. Longe disso. Ele está apenas levemente alterado, naquele ponto onde você ainda acha que está no controle total das suas faculdades. Meia-noite chega e alguns convidados começam a ir embora. Um amigo próximo oferece carona, mas o pai recusa educadamente. Ele mora a apenas 12 quilômetros dali. 12 quilômetros. 15 minutos de carro. A rua está vazia porque é madrugada de um domingo. Ele fez esse caminho 1000 vezes. Conhece cada esquina, cada curva, cada semáforo. E além disso, ele não está bêbado. Ele passou no teste do dedo no nariz. Consegue andar em linha reta. Está perfeitamente capaz de dirigir. Ou pelo menos é isso que ele acredita. Aqui está o que ninguém te conta sobre álcool e direção. Não é sobre estar cambaleando ou falando enrolado. É sobre milissegundos. O álcool não te deixa incapaz de dirigir. Ele te deixa milissegundos mais lento. Milissegundos menos preciso. E em situações críticas, milissegundos são a diferença entre a vida e a morte. Quando você está sóbrio e algo inesperado acontece na estrada, seu cérebro processa, calcula e reage em aproximadamente 750 milissegundos. Quando você tem álcool no sangue, mesmo que pouco, esse tempo sobe para 1.200 milissegundos. 450 milissegundos de atraso. Parece nada, não é? Mas a 60 km por hora, 450 milissegundos significam 7,5 metros de diferença na sua frenagem. Esse pai entrou no carro confiante. Ligou o som. Mandou uma mensagem no grupo da família dizendo que estava indo para casa. Saiu da garagem e começou o trajeto. Os primeiros 10 quilômetros foram tranquilos. Rua vazia, sinalização clara, tudo sob controle. Ele até começou a pensar como tinha sido bobagem o amigo insistir tanto para dar carona. Estava tudo bem. Ele estava dirigindo perfeitamente. E então, a 2 quilômetros de casa, uma motocicleta surgiu em alta velocidade de uma rua transversal. O motociclista estava sem capacete, provavelmente voltando de uma festa também. Provavelmente alcoolizado também. Ele não respeitou o sinal vermelho. Foi uma imprudência grotesca da parte dele. Mas aqui está o ponto. Se o pai estivesse sóbrio, teria tido tempo de frear completamente. Os 7,5 metros de diferença teriam sido suficientes. A motocicleta teria passado à frente dele por questão de centímetros. Ambos teriam levado um susto monumental. Ambos teriam ido para casa repensar suas escolhas. Mas ninguém teria morrido. Não foi isso que aconteceu. O pai viu a moto. Seu cérebro processou. Sua perna tentou ir ao freio. Mas os 450 milissegundos de atraso foram fatais. O carro atingiu a motocicleta em cheio. O motociclista foi arremessado 15 metros no ar. Morreu antes de tocar o chão. O pai não sofreu um arranhão fisicamente. Mas o que aconteceu com ele depois foi pior que qualquer ferimento físico. Ele foi preso. Perdeu a empresa. Perdeu a família. Porque a esposa não conseguiu lidar com o fato de ele ter matado alguém por uma escolha evitável. Perdeu a filha, que nunca mais conseguiu olhar para ele da mesma forma. Passou 3 anos na cadeia e, quando saiu, descobriu que não tinha mais lugar no mundo. Nenhum emprego. Nenhum relacionamento. Apenas a memória de um corpo voando pelos ares todas as noites antes de dormir. E a parte mais cruel. Ele nem estava bêbado. Em uma escala de comprometimento, ele estava no nível mais baixo possível. Mas foi o suficiente. Foi o suficiente para transformar uma festa de família em um funeral. Foi o suficiente para destruir não 2, mas 3 vidas. A do motociclista, a dele e a da família inteira que se desintegrou. Tudo porque ele confiou demais na própria capacidade. Tudo porque 12 quilômetros pareciam tão perto que não valia a pena esperar ou aceitar a carona. Você ainda acha que 2 cervejas não fazem diferença. Ainda acha que você é a exceção. Porque eu garanto que ele também achava. Toda pessoa que transformou uma noite feliz em tragédia pensava exatamente como você. Elas não eram monstros, eram apenas pessoas confiantes demais nas próprias habilidades. E pagaram o preço mais alto possível por essa confiança. Agora vamos para o terceiro erro. E esse vai te arrepiar por um motivo diferente. Que envolve algo que você faz todos os dias sem pensar 2 vezes. Envolve tecnologia.
Envolve a falsa sensação de segurança que aparelhos modernos nos dão. Estamos em Porto Alegre, em um apartamento no 12º andar de um prédio novo. Uma mulher de 28 anos está em casa sozinha. É sexta-feira à noite e ela decidiu pedir comida e assistir a uma série. Nada de extraordinário. Uma noite comum de quem trabalhou a semana inteira e quer apenas relaxar. Ela pede a comida por aplicativo. Hambúrguer artesanal, batata frita, refrigerante. O entregador confirma que está a caminho. Ela vai até o banheiro tomar um banho rápido antes da comida chegar. Quando sai do banho, vê no celular que o entregador já está no prédio. Ela aperta o botão para liberar a porta da portaria eletrônica sem pensar duas vezes. Afinal, ela acabou de pedir comida. O aplicativo mostra que é o entregador. Tudo está correndo como deveria. Ela coloca um roupão, pega a carteira e vai até a porta do apartamento esperar. Mas quem sobe no elevador não é o entregador. É um homem que estava do lado de fora esperando justamente por isso. Esperando que alguém apertasse o botão da portaria eletrônica sem conferir quem estava embaixo. Ele entra no prédio junto com o entregador real, mas se separa dele no saguão. Sobe em um elevador diferente. Vai direto para o 12º andar porque viu pelo interfone o número do apartamento dela quando ela atendeu. Ela abre a porta esperando receber sua comida. E se depara com um estranho. Um homem que empurra a porta com força, entra e a agride. Nas próximas 2 horas, ela sofre um dos traumas mais horríveis que um ser humano pode experimentar. Quando finalmente consegue fugir e pedir ajuda, ela está irreconhecível. Fisicamente vai se recuperar em alguns meses. Psicologicamente, ela nunca mais será a mesma pessoa. O erro dela foi confiar cegamente na tecnologia. Ela viu a notificação do aplicativo e assumiu que quem estava embaixo era necessariamente o entregador. Mas ela não conferiu pelo interfone. Não olhou pela câmera. Não esperou o entregador tocar na porta do apartamento. Ela apenas apertou o botão e abriu a porta. 1 segundo de pressa. 1 segundo de descuido. 1 segundo de confiança excessiva em um sistema que é falho por natureza. Porque aqui está o que ninguém te diz sobre tecnologia. Ela cria a ilusão de segurança, mas não substitui precaução. O aplicativo te diz que o entregador está chegando, mas não te diz quem mais está entrando junto. A portaria eletrônica libera a porta, mas não verifica quem realmente está do outro lado. A câmera do interfone existe, mas só funciona se você olhar para ela. E a maioria das pessoas não olha. A maioria das pessoas confia no botão, no aplicativo, na tecnologia. E paga o preço por essa confiança. Esse crime não foi aleatório. O criminoso fazia isso havia meses. Ele estudava prédios com portaria eletrônica. Esperava do lado de fora. Observava quando entregadores chegavam. E entrava junto, sabendo que alguém ia liberar a porta sem conferir. Ele foi preso 3 semanas depois. E quando a polícia investigou, descobriu que ele tinha feito isso com pelo menos outras 8 mulheres. 8 mulheres que cometeram o mesmo erro. 8 mulheres que confiaram demais na tecnologia e de menos na própria cautela. E a parte que vai te deixar sem dormir hoje. Você provavelmente já fez isso. Você provavelmente já apertou o botão da portaria eletrônica sem olhar pelo interfone. Provavelmente já abriu a porta esperando o entregador sem confirmar pelo olho mágico. Provavelmente já confiou cegamente em um aplicativo e ignorou todos os sinais de alerta que seu instinto estava tentando te enviar. E deu sorte. Deu sorte que do outro lado não estava alguém esperando pela sua confiança para invadir sua vida. Mas a sorte tem prazo de validade. E toda vez que você repete o erro, você está apostando na sorte novamente. Está girando o tambor da roleta russa e torcendo para a bala não estar na câmara. E 1 hora a bala vai estar. 1 hora, o erro vai cobrar o preço. E aí não vai adiantar dizer que você não sabia. Porque agora você sabe. Esses 3 erros têm algo em comum. Não são erros de ignorância. São erros de arrogância. De achar que você é rápido o suficiente, sóbrio o suficiente, esperto o suficiente para escapar das consequências. Mas não é sobre você. É sobre as circunstâncias. É sobre o universo conspirando contra a sua confiança excessiva. É sobre o mundo te lembrando, da forma mais brutal possível, que você não controla tudo. Pegar o celular enquanto dirige não é sobre você ser capaz de fazer 2 coisas ao mesmo tempo. É sobre você não poder controlar o que vai surgir na estrada enquanto seus olhos estão em outro lugar. Dirigir depois de beber não é sobre você se sentir capaz. É sobre milissegundos que você não controla mais. Abrir a porta sem conferir não é sobre você confiar na tecnologia. É sobre você não poder prever quem está do outro lado. E a verdade mais assustadora de todas é que você vai continuar cometendo esses erros. Porque seu cérebro é péssimo em calcular riscos reais.
Seu cérebro prefere acreditar na ilusão de controle a aceitar a vulnerabilidade real da existência. Seu cérebro vai te convencer de que com você é diferente. Que você é mais atento. Que você tem reflexos melhores. Que você tem sorte. E você vai acreditar. Até o dia em que não vai mais. Mas não precisa ser assim. Essas tragédias não são inevitáveis. Elas são completamente evitáveis. Basta você aceitar uma verdade simples e devastadora. Você não é especial. Você não tem superpoderes. Você não é mais rápido, mais esperto, mais sortudo que as centenas de milhares de pessoas que morreram cometendo exatamente os mesmos erros que você está cometendo agora. Então deixa eu te fazer uma pergunta final. E quero que você responda com honestidade absoluta. Não para mim, mas para você mesmo. Quando foi a última vez que você pegou o celular enquanto dirigia? Quando foi a última vez que aceitou dirigir mesmo sabendo que tinha bebido? Quando foi a última vez que abriu uma porta, uma portaria, um portão sem conferir quem estava do outro lado? Se você consegue lembrar de pelo menos uma dessas situações, parabéns. Você teve sorte até agora. Mas sorte não é estratégia. Sorte é só o universo te dando mais uma chance de aprender antes de cobrar o preço. E se você pensa que eu estou exagerando, que estou sendo dramático demais, deixa eu te contar o que acontece depois dessas tragédias. Deixa eu te contar sobre as viúvas que acordam todos os dias esperando ouvir a voz do marido. Sobre as mães que põem a mesa para um filho que nunca mais vai voltar. Sobre os pais que visitam túmulos toda semana e conversam com pedras frias. Sobre as crianças que crescem sem entender por que o pai não voltou, sem entender por que a vida delas mudou para sempre por causa de uma escolha de 2 segundos. Deixa eu te contar sobre as sessões infinitas de terapia. Sobre os pesadelos que nunca param. Sobre o sentimento de culpa que corrói por dentro até não sobrar nada. Sobre as famílias que se desintegram porque ninguém consegue mais olhar para o outro sem lembrar do que foi perdido. Sobre os aniversários que se tornam dias de luto. Sobre os natais que viram lembretes dolorosos de ausência. Sobre a risada que seca na garganta toda vez que você lembra que era para estar feliz, mas não consegue mais. Isso é o que acontece depois da tragédia. Isso é o preço real. E não é só a pessoa que morreu que paga. São dezenas, às vezes centenas de pessoas ao redor que têm suas vidas destruídas também. E tudo começa com um erro simples. Um erro de 2 segundos. Um erro que parecia tão pequeno, tão insignificante, tão improvável de dar errado. Mas deu. E continua dando. Todos os dias. Em todas as cidades. Com pessoas exatamente como você. Pessoas que acordaram achando que era só mais um dia. Pessoas que nunca imaginaram que antes do sol se pôr suas vidas estariam completamente destroçadas. Pessoas que pensavam que tragédia era coisa que acontecia com outros. Até descobrirem da pior forma possível que não. Agora você tem uma escolha. Você pode fechar isso aqui e continuar exatamente como estava. Pode voltar para sua rotina no piloto automático. Pode continuar pegando o celular no trânsito, dirigindo depois de beber, abrindo portas sem conferir. Pode continuar confiando na sorte e torcendo para nunca ser estatística. E talvez você nunca seja. Talvez você tenha sorte o suficiente para escapar das consequências até o fim da vida. Talvez. Ou você pode fazer diferente. Pode decidir agora, neste exato momento, que você não vai mais ser essa pessoa. Que você não vai mais confiar cegamente na própria invencibilidade. Que você vai tratar cada segundo no trânsito com o peso que ele merece. Que você vai preferir o incômodo de esperar ou pedir carona ao risco de destruir vidas. Que você vai conferir, 2 vezes se necessário, antes de abrir qualquer porta. Que você vai ser chato, paranoico, excessivamente cuidadoso. E que você não vai ligar para quem achar isso exagero. Porque sabe o que é exagero de verdade. Exagero é um caixão fechado porque o corpo estava irreconhecível. Exagero é uma criança de 5 anos perguntando quando o pai vai voltar do céu. Exagero é passar o resto da vida preso não em uma cadeia de concreto, mas em uma cadeia mental onde você revive o pior momento da sua vida toda vez que fecha os olhos. Isso é exagero. Cautela nunca é. Então eu vou deixar você com uma última imagem. E quero que você grave ela fundo na sua mente. Quero que toda vez que você pensar em cometer qualquer um desses erros, essa imagem volte com força total. Imagine a pessoa que você mais ama no mundo. Pode ser seu filho, sua mãe, seu parceiro, seu melhor amigo. Agora imagine receber uma ligação. Do outro lado, uma voz que você não conhece te diz que essa pessoa morreu. Morreu por causa de um erro simples. Um erro que levou 2 segundos. Um erro completamente evitável. E então a voz te diz o pior de tudo. A pessoa que cometeu o erro era você.
Como você vai viver com isso? Como você vai acordar todo dia sabendo que você, com suas próprias mãos, destruiu a vida da pessoa que mais ama? Como você vai olhar no espelho? Como você vai respirar? Como você vai existir carregando esse peso? Você não vai. Simples assim. Ninguém consegue. As pessoas que passam por isso não vivem mais. Elas apenas existem. Respiram porque o corpo continua respirando. Mas a pessoa que eram antes morreu junto com a vítima do erro. E o que sobra é só uma casca vazia, assombrada por um fantasma que nunca vai embora. Então não deixe chegar a esse ponto. Não deixe a arrogância te convencer de que você é diferente. Não deixe a pressa te fazer cometer erros irreversíveis. Não deixe a confiança excessiva te custar tudo que você ama. Porque no fim das contas, a diferença entre um dia normal e uma tragédia não está no destino, não está no azar, não está em forças além do seu controle. Está nas suas escolhas. Nas pequenas decisões que você toma todo dia e que parecem não importar até o momento em que importam mais do que qualquer outra coisa no mundo. E quando esse momento chegar, e ele vai chegar, você não vai ter uma segunda chance. Você não vai poder voltar atrás. Você não vai poder desfazer. Tudo o que você vai poder fazer é viver com as consequências. Ou tentar viver, pelo menos. Porque depois de transformar um dia normal em tragédia, nada mais é normal. Nada mais é como era antes. E você vai passar o resto da sua vida desejando ter feito diferente, ter sido mais cuidadoso, ter dado ouvidos aos avisos que ignorou. Mas agora você foi avisado. Agora você sabe. E se mesmo assim você escolher ignorar, se mesmo assim você escolher continuar no piloto automático, não diga que não sabia das consequências. Não diga que ninguém te alertou, porque alguém alertou. E esse alguém sou eu. Agora a escolha é sua. E eu só espero, do fundo do meu coração, que você escolha certo. Porque uma tragédia a mais no mundo é uma tragédia demais. E talvez, só talvez, você seja esperto o suficiente para não se tornar a próxima estatística.